Olá, galera do X! E aí, estamos de volta no nosso segundo semestre aí para a gente terminar o nosso ano com chave de ouro, esse ano cheio de mudanças, né? Com bastante coisa diferente aí. E estamos retornando num gás total, energias carregadas. Vamos entrar em geometria espacial agora, hein? Essa matéria é muito legal e exige muita atenção de vocês na resolução dos exercícios, ok? Então, a professora vai apresentar para vocês hoje um slide mostrando um pouquinho dessa geometria espacial que a gente tanto vê no nosso dia a dia, que é tão presente no nosso cotidiano e que vai fazer todo sentido com vários exercícios que está aí ao nosso redor a todo momento, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a introdução dessa geometria espacial. Muito bem. Nessa aula de Geometria Espacial 1, nós vamos revisar alguns conceitos sobre figuras geométricas espaciais, certo? Na parte de figura plana, o nome faz todo sentido, né? Nós revisamos conceitos de figuras planas, onde nós tínhamos ali os nossos polígonos, né? Então, quando a gente ia calcular a área de uma figura plana, a gente olhava as formulinhas para calcular a área e o perímetro, né? Sempre fazendo a multiplicação na área das duas dimensões. Quando nós estamos falando de figura espacial, nós estamos falando de figura tridimensional, né? Nós estamos falando do 3D. E no 3D nada mais é do que a multiplicação das três dimensões, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prismas e cilindros. Prismas, nós vamos separar isso para não ficar muito conceito num dia só. Prisma são aquelas figuras espaciais que têm três dimensões, que são formadas as faces por polígonos, porém as faces dos prismas são sempre retangulares. Então, exemplo do nosso dia a dia aí, nós temos caixa de sapato, né? O que é o famoso paralelepípedo, que cai muito no nosso Enem aí. Nós temos também várias outras figuras que são classificadas como prisma, onde eu tenho alteração de mudança apenas na base, tá? Então, aí no slide eu coloquei assim, ó. As bases são regiões poligonais, então eu posso ter a base quadrada, retangular, triangular, hexagonal, pentagonal. Então, a base pode ser qualquer polígono, tá? As faces laterais é que nunca vão mudar quando for chamado de prisma. As faces laterais sempre vão ser retângulos, ok? Então, nós temos aí a distância, que vai ser a altura em relação ao plano, né? Então, se eu tiver ali uma caixa de sapato no chão, a altura dele é a distância que eu tenho a base superior da base que está no chão, certo? Aresta da base, que são os lados do polígono, as arestas laterais e as faces laterais, né? Que eu tenho sempre os retângulos. Vamos ver essa imagem então, ó. Então, olha só. Aqui eu tenho, ó, as faces laterais, que são os retângulos, e a base que vai mudar aí. Então, eu chamo prisma de base hexagonal ou prisma de base quadrangular, né? Aí vai depender de qual é a base dele aí. Aí eu coloquei duas imagens que são prismas regulares. Quando a gente usa esse conceito de prisma regular, é todo prisma reto, tá? Então, as bases são polígonos regulares, que tem todos os lados iguais. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, ó, o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. O hexágono regular, que tem 6 lados iguais, que nós já revisamos isso na parte de geometria plana, ok? E como que eu calculo a área de um prisma? Olha só, tem várias formas da gente calcular a área do prisma, tá? Eu posso decorar a formulinha, assim como eu também posso entender a minha figura, ok? Quando eu entendo a minha figura, eu observo ela na planificação em que ela se encontra. Ou seja, a figura sem a gente montar, né? Seria a nossa caixa de sapato no papelão, sem a gente montar ela até virar uma caixa de sapato.
que é a planificação dessa figura, tá? Então, aqui no exemplo que eu coloquei, eu tenho um prisma hexagonal, onde a base é um hexágono. E como que é a planificação desse prisma? Ele é composto por 6 retângulos iguais, já que ele é regular, né? E 2 hexágonos que formam a base desse prisma. Então, quando eu fecho essa planificação, eu encontro essa figura aqui. Então, eu posso fazer lá, ó, a área da face, que é base vezes altura. Ele põe o A aqui, o A de aresta, tá? Ó, o A de aresta. Mas é a base. Base vezes altura. E aí, eu tenho quantos retângulos iguais? 6. Então, eu posso calcular a área da face e multiplicar por 6, que é a área lateral. E a área da base é a área do hexágono. Lembra quando nós fizemos a aula de áreas de figuras planas? A professora mostrou para vocês que nós poderíamos dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, né? E ou decorar essa formulinha aqui, né? Que é a área do hexágono regular. Se eu quiser, para não ficar decorando formulinhas, eu posso dividir ele em 6 triângulos equiláteros, calcular a área do triângulo equilátero e multiplicar o valor por 6, tá? Qual é a melhor forma e cada um que escolhe. Eu sempre gosto de entender a figura, entender a imagem para fazer sempre o cálculo fazendo decomposição. Eu não gosto de fazer decoreba de fórmulas, tá? Eu gosto sempre de encontrar os valores aí. E aí, eu encontro a área desse prisma, tá? No caso aí, qual situação de exercícios que a gente calcularia a área? Quando ele pede lá para nós encontrarmos quanto de papelão foi usado para fazer uma caixa de sapato, ou eu tenho lá um paralelepípedo regular e é um presente, né? Então, meu presente é na forma de um paralelepípedo regular e eu preciso embrulhar esse presente e eu quero saber quanto que eu vou gastar de papel, né? Então, para isso, nós fazemos o cálculo da área dessa figura. Ok? E volume? Bom, o prisma, gente, pelo fato dele ser uma figura tridimensional, ele tem capacidade dentro dele, né? Então, nós temos o volume dentro do prisma. Uma coisa a mais aí que nas figuras planas nós não temos, né? Então, olha só. As figuras espaciais que mais caem no Enem são prismas, que são os paralelepípedos e os cubos. São os prismas que mais caem no Enem. Paralelepípedo e o cubo, tá? Então, o volume do prisma, o que é? Pensa assim, ó, vamos supor que esse paralelepípedo aqui, ele é uma piscina, tá? Eu vou deitar ele ali de água. Vocês concordam comigo que a parte que vai encher ele aqui, primeiro é a base, né? E aí, ao longo do tempo que ele for atingindo uma certa altura, ele preenche essa piscina totalmente. Portanto, o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Onde vai mudar apenas a base. A base pode ser um quadrado, a base pode ser um retângulo, a base pode ser um triângulo. Então, eu vou fazer a área da base, que nós já revisamos lá na parte de figuras planas, vezes a altura dele. Então, se fosse fazer dessa piscina aqui, ó, olha só, se fosse fazer o volume da piscina aqui, ó, a professora até mostrou outra dimensão aqui para vocês. Mudei a parte do slide aqui para ficar melhor para vocês enxergarem essa piscina que eu disse. Então, olha só, o paralelepípedo retângulo, que é o que mais cai, que eu disse para vocês. Então, eu posso fazer a área da base vezes a altura, que é a primeira que vai encher ao longo do tempo. Ou a multiplicação das 3 dimensões, que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. O cálculo é o mesmo, o resultado vocês vão encontrar do mesmo, tá? Então, para fazer o volume, é a multiplicação das 3. E para fazer o cálculo da área, eu vou ter que fazer cálculo da área das faces, um de cada vez. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura. Aí, eu posso fazer, por exemplo, as bases são iguais? Então, eu faço a área de um, multiplico pela outra. Aqui, essa face repete aqui a de trás. Então, eu posso fazer o resultado da área vezes 2, tá?
Depende do que o exercício estiver falando. O volume, então, é a multiplicação das 3. E a área, eu tenho que fazer a área de todas as faces e somar tudo no final, certo? No cubo, o cálculo é o mesmo. O que vai mudar? O cubo ele é formado por quadrados, tá? Então, os quadrados eles têm lados iguais. Então, aí a gente chama o A de aresta ou L de lado. Depende do exercício, depende do material que vocês estiverem trabalhando no momento também. Geralmente, a gente chama de L de lado. Portanto, o volume de um cubo, ele é L ao cubo, porque fica L vezes L vezes L. Nessa imagem que eu coloquei aqui, nós chamamos de A de aresta. Então, vai ficar A vezes A vezes A, o volume é A ao cubo. E se fosse fazer a área desse cubo, quanto que eu gastei aí de... Se fosse para fazer aí quanto que eu gastei de papelão, né, para embrulhar essa caixa toda aqui, eu iria fazer, então, a área de um quadrado, que é lado vezes o outro, ou base vezes a altura, como nós já falamos lá na parte de figura plana, e multiplicar por 6. Aqui eu coloquei por 4, porque tem 4 laterais e 2 bases, ó. Olha lá, a área total, então, fica 6, tá? É 4 faces laterais e 2 bases. Como elas são todas iguais, 6 faces iguais, então 6 vezes a área de 1, certo? E o volume, que ele é a multiplicação das 3 dimensões, então fica o A ao cubo ou L ao cubo. Muito bem, então a parte de prismas nós conseguimos dar uma revisada. E o cilindro, pessoal, que é a aula de hoje, que é prisma e cilindro, o cálculo não muda, tá? Do volume. O cálculo do volume, ele continua sendo o mesmo. É a área da base vezes a altura. Mas o que muda? Bom, e aí qual é a diferença, então, dele para o nosso prisma? A base dele é circular. Então, se a base é circular, nós já vimos que a área do círculo é πr ao quadrado. Então, eu vou fazer a área da base vezes a altura do mesmo jeito. Nós chamamos aqui de G algumas vezes porque é a geratriz, tá? Ah, mas como assim a geratriz, Mari? Vamos supor que eu pego ali Nós igualamos geratriz com altura, porque no caso do cilindro reto, a altura e a geratriz, elas têm a mesma medida, tá? E vamos lembrar aí um pouquinho o que é geratriz. Ela é um segmento paralelo ao eixo com as extremidades da base da circunferência. É como se eu pegasse aqui um retângulo, certo? Uma figura plana de um retângulo, e fizesse vários giros nele. Ele vai fazer uma rotação tão rápida, que ele vai formar esse cilindro. Mais ou menos nessa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos como eu coloquei nessa imagem. Então, se eu pegar lá um retângulo e eu vou fazer ele com várias rotações, eu vou rotacionar ele tão rápido ao ponto de formar aí um círculo na minha base e aí eu tenho o nosso cilindro, tá? Então, ele é como se fosse aqui, ó, o cilindro circular reto, ele também é chamado de um cilindro de revolução, tá? Porque a gente faz a rotação aí da nossa geratriz, que eu encontro que vai dar, no caso do cilindro reto, a mesma coisa que a altura, tá? Então, às vezes, vocês podem ouvir esse termo de geratriz, se ele for um cilindro reto, que é o que sempre cai no Enem aí, vocês já vão associar ele automaticamente à altura desse meu cilindro, ok? Que nada mais é do que a mesma coisa, né? O que está mudando aí, gente, do prisma para o cilindro? A base, né? A base do nosso prisma, ele é formado por polígonos. Já a base do cilindro é um círculo, certo? Então, vamos avançar aí. Bom, se eu for falar de área do cilindro, eu vou também pensar na mesma situação em que nós estávamos pensando em relação ao prisma, tá? Onde eu tenho a área lateral e a área da base. Lembra que do prisma nós estávamos fazendo a área da face, que é a área lateral,
mais as áreas da base, né? E eu identificava sempre isso. Nós vamos ter o mesmo raciocínio, né? Lá no nosso prisma, a gente fazia as áreas laterais, as áreas da face, que era a área do retângulo, né? Multiplicava pela quantidade e mais a área da base, onde a base mudava de acordo com o polígono. Aqui é a mesma coisa. A nossa área da base é um círculo, então é πr ao quadrado. E a área lateral, olha só, a nossa área lateral aqui é como se eu pegasse esse cilindro e abrisse ele no meio aqui, né? Fizesse a planificação dele. Então, eu encontro um retângulo. Mas esse retângulo, ele é o quê? Ele é a parte do círculo. Então, é o 2πr. O que é o 2πr mesmo? Vamos lembrar aí? É o comprimento do círculo. O famoso 2 pirraio, né? Que a gente brinca que é o 2 pirralho. Faz um trocadilho aí, né? Então, é o comprimento do círculo. Então, é como se eu pegasse uma linha reta, que eu passo aqui, ó, uma corda. Vamos pegar o exemplo da corda. Eu pego uma corda ou eu pego um barbante e passo aqui em volta desse círculo, certo? Aí eu tenho o comprimento do círculo. Se eu esticar essa corda ou esse barbante, eu encontro essa linha reta aqui, que é a base do meu retângulo, certo? Então, é 2πr vezes a altura. Então, a área lateral é 2πr vezes a altura e a área da base é πr ao quadrado. Eu posso fazer isso separado, sim, a área lateral mais a área da base, que no caso a área da base eu tenho duas, então eu tenho que multiplicar por 2. E depois eu somo tudo no final, que é como eu tenho o hábito de fazer. Ou eu posso decorar a formulinha da área do cilindro, que é 2πr vezes R mais o H, que é a altura, tá? Então, aqui a gente tem toda a demonstração da fórmula, do porquê que chega nesse resultado final aqui, certo? Eu, como falo para vocês sempre, ao invés de perder tempo aí decorando as formulinhas, eu gosto de entender o desenho, tá? Olhar para a figura como um todo, porque aí eu vejo com uma maior facilidade todas as partes que pertencem a essa figura espacial e evito erros aí, ok? Mais uma vez, terminando esse conceito do cilindro, o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura. Muito bem, vamos para a nossa lista de exercícios. Fiz tudo que eu passei aqui no slide, fiz um resuminho legal, coloquei para vocês lá na listinha, e aí agora nós vamos para a prática de exercícios. Vamos lá. Esse exercício caiu na VUNESP. Num tonel de forma cilíndrica, está depositada uma quantidade de vinho que ocupa a metade da sua capacidade. Retirando-se 40 litros do seu conteúdo, a altura do nível do vinho baixa 20%. O número que expressa a capacidade total desse tonel em litros é... Vamos anotar as informações aí. Bom, ele está com metade da capacidade dele, certo? Essa é a capacidade que ele está preenchida. Então, ele está com metade da capacidade. Posso pôr assim, ó, x sobre 2, né? É a metade da capacidade. E ele fala também que se ele diminuir 40 litros do conteúdo, a altura baixa 20%. Então, eu vou colocar lá. Primeira informação, eu tenho o volume dele com capacidade total. Vamos pôr o volume total, que é a área da base vezes a altura. Eu tenho também o volume da capacidade dele. Vou pôr o volume atual, que é a área da base vezes a altura. Mas ele está com metade disso, né? Ele está com a metade da capacidade dele. Então, eu posso representar dessa forma. Outra informação que ele tem, que do volume atual, se eu tirar 40 litros, a altura dele baixa 20%. Então, do volume atual, se eu tirar 40 litros, a altura dele aí baixa 20%. Como que eu posso representar essa altura 20%? Vamos pensar assim, ó. A altura total dele é 100%. Se eu fizer 100% menos... Deixa eu pôr pra cá, que senão vocês vão ver. Se eu fizer 100% menos 20%, dá 80%.
que é a mesma coisa que 0,8. Então, eu vou usar essa informação aqui, ó. Vou até pôr ela de outra cor, ó. 0,8 da altura. Vou mexer a câmera aqui, ó. Muito bem, isso dividido por 2, né? O que a professora fez aqui? Só mudei a questão da altura. Estou acrescentando as informações que ele pôs aí, tá? Se nós formos fazer aí, ó, esse 2 que está dividindo passa multiplicando, ou eu posso fazer uma multiplicaçãozinha aqui em cruz, eu vou ter aqui 2 vezes o volume atual, menos 80 litros. Posso até tirar esses litros aqui para não ficar confuso. Então, 80, que é igual à área da base vezes 0,8 da altura, que é 80% da altura que ele está, certo? Tendo isso, pessoal, ó, eu vou organizar a minha conta. O que eu estou querendo descobrir aí, o exercício quer que eu descubro a capacidade que está aí em litros, ok? Então, o que eu vou organizar ali, ó? O volume atual é a área da base vezes a altura, não é? Então, aqui, o que eu vou ter? Eu já posso até cancelar isso aqui, ó. Onde eu tenho assim, ó, 2 vezes o volume é a área da base vezes a altura. É a área da base vezes a altura. Vou trazer isso aqui para cá, ó. Menos a área da base vezes o 0,8 da altura, que é igual a minha câmera aí para vocês verem. E muito cuidado nessa hora, ó. 2 vezes a área da base menos uma área da base, eu tenho área da base. Uma altura menos 0,8 da altura, eu tenho 0,2 da altura, que é igual a 80. O que sobrou aqui, gente? A área da base vezes a altura é igual a 80 dividido por esse 0,2. Mari, por que dividido? Porque ele está multiplicando, ele passa dividindo. O que eu tenho aí, pessoal? Ó, deixa eu arrumar minha lousa para eu finalizar a conta. Ó, vim para esse canto aqui, ó. O que é a área da base? É o volume. E 80 dividido por 0,2 dá 400 litros. Então, a minha alternativa correta fica a letra C, a capacidade dele em litros. Muito bem. Se ficou meio perdido na resolução aí, dá uma pausa, faz suas anotações, que eu vou para o exercício 2. Exercício de número 2, olha só. A planificação de um cilindro circular reto permite fazer o seu molde a fim de poder reproduzi-lo, o molde de um cilindro circular reto e ele ser composto por... Bom, nós acabamos de ver aí no slide que se eu fizer a planificação do meu cilindro, eu tenho os 2 círculos e a parte da planificação aí, que é representada por um retângulo, né? Então, meu desenho tá meio feinho aí, mas dá pra gente poder imaginar aí o cilindro bonitinho. Então, eu tenho um retângulo e 2 círculos. A alternativa correta, a letra E. Vamos pro 3. Qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura em uma sala com as medidas de 4 metros de largura, 6 de comprimento? Então, eu tenho assim, ó. A sala é assim, ó. Vamos desenhar aqui. Ela tem 6 de comprimento, 4 metros de largura, e aí ela vai ter de espessura... Vou fazer até assim, mais fininha, ó. Ela vai ter de espessura aí 80 centímetros. Bom, primeira coisa que eu vou identificar aí no meu desenho, né? As unidades de medida. Uma está em centímetros, a outra está em metros, e isso não pode. Então, eu tenho que transformar todo mundo. Eu vou transformar esse aqui em metros, ó. Vai ficar metros, centímetros. Daqui para cá eu vou dividir por 10, 100. Então, eu vou dar 2 casas, 0,8 metros.
ok? Bom, transformei todo mundo. E o exercício que é aí, que eu descubro o volume. Então, o volume nós temos que é a área da base vezes a altura ou a multiplicação dos três, do comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Posso usar qualquer uma das duas aqui. Se eu for fazer por esse aqui, a área da base vai ser 6 vezes 4, que vai dar 24 vezes a altura. E se eu for fazer aqui, eu já multiplico direto. 6 vezes 4, o resultado vezes 0,8. Portanto, o meu volume vai ser igual a 19,2 metros cúbicos. E aqui também, ó, 19,2 metros cúbicos de concreto. Então, se fosse para pedir aí, no caso, né, nós pediríamos um caminhão com um volume de 12 metros cúbicos, mais um outro caminhão depois, mais um caminhão de 7 metros cúbicos. Então, o caminhão ele tem a capacidade para trazer concreto 8 metros cúbicos. Então, para 19 metros cúbicos aqui, no valor de aproximadamente, nós pediríamos aí 2 caminhões. Um com 8 metros cúbicos e o outro com 7. Certo? E a 4, que ele fala assim, ó, um prisma de base quadrangular possui um volume de 192 centímetros cúbicos. Determine a sua altura, sabendo que ela corresponde ao triplo da aresta da base. Vamos desenhar então. Bom, gente, olha só. Se ele é um prisma de base quadrangular, eu sei que aqui as arestas têm a mesma medida, porque é um quadrado, né? E ele fala que a altura, ela é o triplo da aresta da base. Então, a altura aqui, ó, ela é 3 vezes a aresta da base, 3x. Então, tem lá, volume é a área da base vezes a altura. O volume ele me deu, o volume ele falou aí que é 192 centímetros cúbicos. Quem que é a minha área da base? É esse povo aqui, ó. Então, vai ficar x vezes x, que é x ao quadrado, vezes a altura, que é 3x. Então, o que eu vou ter aí, ó? Primeira coisa, eu vou passar esse 3 que está multiplicando, dividindo. E aqui, ó, propriedade de potência. Repete a base, soma os expoentes. Então, eu vou ter que 192 dividido por 3, ele dá 64. Operação inversa da potência à raiz quadrada. Então, eu vou ter raiz cúbica de 64. Que número vezes ele mesmo? 3 vezes, que dá 64. Que no caso aí é o 4. Então, aí ele tem, se o volume foi me dado em centímetros, esse resultado da aresta também tem que ser em centímetros. Então, é 4 centímetros de aresta a medida dele aí. Bom, nesse exercício 5 aqui, eu posso resolver ele utilizando aqui a decomposição, tá? Para eu poder enxergar a figura um pouquinho melhor. Então, como assim a decomposição? Ó, eu posso traçar aqui umas retinhas para decompor ele assim, ó, em vários retângulos. Quer ver? Vou fazer a decomposição para ficar melhor, para vocês enxergarem, ó. Então, eu vou separar aqui, onde eu vou ter a figura 1, a figura 2 e a figura 3. E aí, o que eu vou fazer para resolver aí, ó? Eu vou resolver da seguinte forma. Eu tenho aqui o primeiro, que é 8. Vamos pensar, ó, se aqui é 5 mais 2 mais 1, aqui também é 8. Então, fica 8 vezes 8, que aqui dá 64 de área. Aqui, ele vai ter, ó, 10 vezes 7, porque fica 5 mais 2, tá? Então, a altura dele aqui, ó, até aqui, fica 7. Então, fica 7 vezes 3, que dá 21. 7 vezes 3, que dá 21.
E aqui, 3 vezes 5, que dá 15. Certo? Se nós formos somar aí todas essas informações, nós vamos ter de área total igual a 64 mais 21 mais 15. Nós vamos ter um total aí de 100 metros quadrados de área. 100 metros quadrados de área. E nós sabemos que é a área da base vezes a altura. E aí ele fala assim, ó. O mestre de obras, ele vai fazer uma laje, parecida com o que a gente estava fazendo agora anteriormente. A espessura da laje é 5 centímetros. E aí, ó, a concreteira, ela utiliza caminhões. Ela tem caminhões de 2 metros cúbicos, de 5 e de 10 metros cúbicos. E ele quer saber qual é a menor quantidade de caminhões que eu vou precisar para poder encher essa laje. Então, olha só, se vai ter 5 centímetros de espessura, o volume é a área da base vezes a altura, certo? Só que olha só, gente, eu tenho que transformar aí. Se a espessura dele, eu já calculei aqui quanto que vai ser, a espessura vai ser 5 centímetros, eu vou transformar em metro, dá 0,05, certo? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou dividir por 100. E aí, aqui, o que eu vou fazer, então, para saber o valor total? Vou até mudar de cor aqui, ó. O volume que eu vou pedir de concreto, ele vai ser 100 vezes o 0,05. Então, o meu volume, ele vai dar 100 vezes 0,05, vai dar 5 metros cúbicos de concreto. Então, a nossa alternativa aqui, ó, é essa correta. Um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos de concreto. Alternativa certa, a letra C. E para terminar a aula, a professora vai fazer a 6, que também é uma questão muito bem elaborada do Enem, que eu vou até pegar as informações aqui para fazer aqui do lado para vocês. Bom, no exercício 6, ele fala assim, ó. Uma construtora, ela pretende conectar um reservatório central em formato de um cilindro, que tem um raio interno igual a 2 metros de altura, interna, e igual a 3,30 metros. Ela está ligada a 4 reservatórios, tá? O R1, o 2, o 3 e o 4, que tem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. Então, olha só, primeira coisa, eu gosto de fazer as coisas por etapas, tá? Ele fala para mim aqui, que as ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos, esses aqui, ó, 0,10 metros de diâmetro interno, 20 metros de comprimento, que estão conectados à base desse reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registro que liberam ou interrompe o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio, os outros todos estão vazios. Abre-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas da água do reservatório se igualam, assim que cessam o fluxo da água entre eles, pelos princípios dos vasos comunicantes. A medida em metros da altura da coluna da água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é... Vamos lá, então, ó. Quando esse cara tá cheio aqui, tá todo mundo vazio. Quando eu abro o registro dos 4 reservatórios, ele distribui a água desse para todos e todo mundo fica com a mesma altura. Então, todo mundo aqui, ó, o R1 fica com a mesma altura do R2, mesma altura do R3, mesma altura do R4, mesma altura que fica igual pro grandão. Então, fica todo mundo com a mesma altura, que eu quero saber quanto é, tá? Então, eu vou fazer por partes. Primeiramente, eu vou fazer quanto que é o volume do reservatório quando ele tá cheio, com capacidade cheia. Então, eu tenho que volume é a área da base vezes a altura. Quais informações eu tenho aí? Ó, ele falou para mim que o reservatório grandão, ele tem a área da base, ela é circular, né? E ele tem 2 metros de raio. Então, eu vou ter lá que o volume do grandão, ele é πr ao quadrado vezes a altura.
certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar π vezes 2 ao quadrado, que é π vezes 2 ao quadrado, que é o raio, vezes a altura, que é 3,3. Falou tudo isso para mim no exercício, tá? E eu vou deixar indicado ele com o π. Eu não vou resolver o valor de π, não, que vocês vão ver que depois não faz diferença. A alternativa não tem π, mas vocês vão ver que depois vai cancelar o valor aí, tá? Então, vai ficar 4 vezes 3,3 π. Então, o meu volume, ele vai ser igual a 13,2 π. Esse volume aqui, que eu vou pôr ele até de outra cor, esse volume é o volume do grandão, do R4, tá? Então, esse é o volume do R4. Vamos colocar aqui um retângulozinho e vou inserir que é do R4. Vamos pôr aqui, ó, o R4 quando ele tá cheio, beleza? Eu vou descobrir agora dos outros reservatórios, que é o R1, R2, R3 e R4, que eles são iguais. Então, o volume do reservatório, de qualquer um deles aí, também é a área da base vezes a altura. O volume também vou ter, que vai ser π vezes o raio desse reservatório pequenininho, falou que tem 1,5 ao quadrado vezes a altura. Então, eu tenho lá que o volume dele vai ser 1,5 vezes 1,5 dá 2 vezes 25. Dá 2,25 π vezes a altura. Quantos desse nós temos? Nós temos 4 reservatórios. Então, vou pôr aqui, ó, volume total dos reservatórios. Eu vou fazer, então, 4 vezes 2,25 π vezes a altura. 4 vezes 2,25 dá 9. Então, eu encontro que o volume, ele é 9 π vezes a altura. Beleza, essa é a informação do volume dos reservatórios, dos 4, tá? Ok, o que o exercício falou para mim? Esse reservatório grandão, eu coloquei R4 aqui aquela hora, mas não é R4, né, gente? Ele é o R grandão aqui, ó. Eu vou até tirar essa informação daqui para não confundir vocês, ó. Ele até é o RC, tá? Não é R4 não, é RC. E esses aqui são todos os reservatórios. Ele falou para mim que o volume do RC fica igual aos outros, só que eu não sei qual é a altura. Então, vamos ver, ó. Se o volume do RC ele ficou 13,2, nós temos o volume do cano também, que interfere. Então, o volume do cano, ele fica assim, ó. Também é a área da base vezes a altura. E aí, ó, as informações do cano vai ser π, o volume vai ser π vezes o raio, que é 0,10 de diâmetro. Só que o raio, vamos anotar aqui, ó, o diâmetro é 0,10. E o raio, ele é metade, é 0,10 dividido por 2. Então, o raio, ele dá 0,05, tá? Então, aqui eu vou multiplicar quem? Multiplica aí o 0,5 ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, 0,05 ao quadrado. Vezes a altura, que ele falou para mim que é 20. Então, qual informação eu tenho aí? Eu tenho o quê? O volume, ele é igual a π vezes 0,05 ao quadrado, ele vai dar 0,0025 vezes 20. Então, o volume disso, ele vai dar 0,05 π. Gente, quantos canos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu também vou ter que multiplicar isso por 4. 4 vezes 0,05 π, que vai dar 0,2 π. 0,2 é a quantidade de água que fica nos canos. E o valor total que vai sair do RC é 13,2. 13,2 menos o 0,2, eu tenho que vai dar 13 a altura do reservatório
grandão quando ele tá cheio. Eu fiz tudo separadinho, eu gosto de fazer tudo separadinho. Eu tenho que descobrir qual que vai ser a altura que vai ficar nele também. A altura dele quando ele tá cheio é 13,2 π, mas não é isso que o exercício quer. Ele quer a altura dele também, do grandão, a hora que o reservatório distribui a água para todo mundo. Então, é como se eu não soubesse a altura dele. Então, é como se eu fosse calcular de novo o volume do RC, e aí ele vai ficar assim, ó, a mesma coisa que eu pus aqui, só que sem a altura. Então, ele fica π vezes 4. Então, ele dá 4π vezes a altura, porque eu não sei quanto é a altura, tá? E aí, eu tenho o quê? 13, que é o volume que vai distribuir para todo mundo, vai ser igual ao quê? Ao volume dos... Eu já subtraí do cano, tá? O volume dos reservatórios, que é 9π vezes a altura, mais o volume do RC, que ficou 4π vezes a altura. Então, aqui a professora está somando o volume desse aqui, depois que distribuiu, mais dos 4 reservatórios. Então, eu tenho que... Bom, então, o que eu tenho lá, gente? Ó, quais informações eu tenho? Eu tenho o quê? O 13π é o valor de água que vai distribuir para todo mundo, né? E aí, eu tenho que o volume da soma dos reservatórios é 9π vezes H. Mais o volume do RC, que é o grandão, sem saber a altura dele, ele é 4π vezes o H, que é o que eu resolvi, que eu encontrei aqui. Então, eu tenho que 13π é igual 9π mais 4π vai dar 13π vezes a altura. Estamos fazendo isso para descobrir o quê? A altura que vai ficar igual para todos os reservatórios. Esse 13π está multiplicando, ele passa dividindo, né? E aí eu tenho o seguinte aqui, ó, eu tenho que o π com o π cancela e 13 dividido por 13 que vai dar 1. Então, eu tenho que a altura é igual a 1 metro. A alternativa correta desse nosso exercício é a letrinha D de dado. Muito bem. Eu gosto sempre de fazer ele separadinho, porque eu acredito que fica mais organizado, tá? Faça suas anotações aí, continue os exercícios, que tem uns exercícios bem legais aí, e nos vemos na próxima aula. Um beijo e até a próxima aula!